Bom dia, você que nos acompanha para mais essa MasterClass do Desmond Alexander. Hoje nós estamos no nosso terceiro período em estudos em Teologia Bíblica. Vamos trabalhar, dar continuidade à semente que está percorrendo aí toda a linha do Antigo Testamento. Especificamente hoje iremos trabalhar questões da semente em Abraão. E nossa oração é para que você seja edificado, encorajado, e esses estudos em teologia bíblica, de fato, eles possam cooperar significativamente para o avanço da sua capacitação e prática de exposição bíblica. Nós desejamos que esses estudos, de fato, eles abençoem sua vida e, por meio disso, você possa abençoar aqueles em quem você tem a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela vida do Dr. Desmond Alexander, que prontamente tem nos encorajado por meio desses estudos. Estamos na terceira de 5 aulas, 5 Masterclass, e hoje nós vamos mergulhar em mais uma porção das Escrituras para realmente avançar esses estudos de teologia bíblica. Lembramos sempre os irmãos que o Dr. Desmond Alexander ele tem alguns livros escritos aqui em língua portuguesa, traduzido para a língua portuguesa. Edições Vida Nova é quem tem feito esse trabalho. Você pode entrar no site da editora, lá na Vida Nova, e se beneficiar do material do Dr. Desmond Alexander. Aqui na livraria do Pregue a Palavra também, nós sempre temos os materiais dele para venda, porque faz parte de uma área muito preciosa para nós em estudos hermenêuticos, que é a teologia bíblica. Queremos ajudá-los a crescer, a se desenvolver melhor nessa área, tá bom? Então, sem muito tempo, Dr. Desmond Alexander já foi apresentado nas outras 2 aulas, ministrou para nós, também o tradutor, que é o Timóteo, e esperamos que vocês possam se beneficiar disso. Vamos ter uma palavra de oração e começar aqui o nosso tempo juntos, tá bom? Senhor, nós somos gratos a Ti pela bondade e graciosidade da Tua infinita misericórdia sobre nossas vidas no dia de hoje. Obrigado, Deus, por mais esse tempo de estudos em que teremos a oportunidade de avançar com um olhar atento o desenvolvimento do Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito a esse assunto tão crucial para nós, que é a preservação da semente. E nós suplicamos que o Senhor dê ao Dr. Desmond Alexander toda a habilidade necessária para nos apresentar esse conteúdo. Oramos pelo Timóteo, que fará a tradução, que ele seja preciso, fiel nesse processo de traduzir, e que nós, que estamos nos beneficiando desse tempo de estudo, possamos crescer, Pai, e que isso traga excelentes resultados à prática da pregação e do ensino da Tua Palavra, seja no discipulado, 1 a 1, seja na proclamação pública da Tua Palavra, Pai. Somos gratos a Ti por essa manhã e pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Santo Espírito em nossa mente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe e bom tempo de estudo. Bom dia. Thank you for having me for these sessions. Obrigado por me receber aqui para essa sessão. In our previous sessions, we focused on the offspring of the woman mentioned in Genesis 3:15. Na sessão anterior, nós focamos na descendência da mulher, vindo de Gênesis 3:15. Everything in Genesis points towards a singular understanding of the woman's offspring. Tudo em Gênesis nos aponta para o entendimento singular acerca da descendência da mulher. The patriline that runs throughout Genesis guides us towards the one who will strike the head of the serpent. A patrilinhagem demonstrada em Gênesis vai apontando a direção para aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente.
As the Genesis narrative moves towards this goal, additional ideas are introduced to enrich the reader's understanding of the promised offspring. E na medida em que a leitura de Gênesis vai prosseguindo, alguns temas vão se destacando para o entendimento dessa descendência, dessa semente que provém da mulher. Two interrelated motifs are developed, especially in the patriarchal narratives. Com questão às narrativas dos patriarcas, dois temas se tornam extremamente entrelaçados. Firstly, through the offspring of the woman, all the nations of the earth will be blessed. Primeiro, através da semente da mulher, todas as nações da terra serão abençoadas. Secondly, the offspring of the woman will be a king. E em segundo lugar, a semente da mulher se tornará um rei. These expectations provide the basis for a messianic reading of Genesis, even though the term Messiah is not used. Essas expectativas dentro de Gênesis estabelecem qual o fundamento da espera messiânica, mesmo que dentro de Gênesis nós não encontremos nenhuma citação de Messias. The first mention of the Patriline's role in blessing the nations comes in the call of Abraham. A primeira convocação para o exercício da função de patrilinhagem em abençoar as nações vem no chamado de Deus a Abraão. God asks Abraham to leave his family and homeland and go to a new land. Deus, então, pede e chama Abraão para abandonar a sua família natal, a sua terra, e atravessar uma jornada em direção a uma terra prometida. God says to Abraham, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and in you all the families of the ground will be blessed. Deus diz a Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Importantly, this initial reference to the blessing of the families of the ground is expanded in Genesis 17 when God appears to Abraham. É muito importante notar que o desenvolvimento dessa bênção para as famílias da terra é destacado pontualmente e desenvolvido em Gênesis 17. In Genesis 17, God makes an eternal covenant with Abraham. Em Gênesis 17 é onde Deus faz uma aliança com Abraão, uma eterna aliança. Verses 1 to 5 read, E no verso 1 ao 5, lemos: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. twice God states that Abraham will be the father of many nations. Deus declara duas vezes que Abraão será o pai de muitas nações. The importance of this covenant promise is reflected in Abram's name being changed to Abraham. E essa declaração se torna muito clara quando o nome de Abraão é trocado. But before we examine what it means for Abraham to be the father of many nations, let me mention two common misunderstandings concerning the covenant
in Genesis 17. E antes de desenvolvermos esse tema de Abraão sendo pai de muitas nações, vamos pontuar dois maus entendidos comuns com relação à aliança destacada em Gênesis 17. Firstly, it's often claimed that the covenant of chapter 17 is substantially the same as the covenant mentioned in chapter 15. Em primeiro lugar, afirma-se frequentemente que a aliança do capítulo 17 é substancialmente a mesma que a aliança mencionada no capítulo 15. John Currid writes, whereas Genesis 15 describes the inauguration of the Abrahamic covenant, Genesis 17 declares the institution of the covenant seal, one that Abraham and his posterity will bear on their very flesh. Com relação a isso, John Curry escreve: enquanto Gênesis 15 descreve a inauguração da aliança abraâmica, Gênesis 17 declara a instituição do selo da aliança, aquele que Abraão e sua posteridade carregaria em sua própria carne. William Dumbrell views Genesis 17 as a consolidation of the Abrahamic covenant and as an extension of its detail. William Dumbrell vê Gênesis 17 como uma consolidação da aliança abraâmica e como uma extensão de seus detalhes. Peter Gentry and Stephen Wellum view Genesis 15 and 17 as describing the making and confirming, respectively, of the same covenant. Peter Gentry e Stephen Wellum escrevem e enxergam como, ao mesmo tempo, uma confirmação e uma consolidação desta aliança. They reject the idea of two separate covenants. E, portanto, rejeitam a ideia de duas alianças separadas. They write, it is better to think of one covenant and to view chapter 17, Genesis 17, as a confirmation of God's covenant with Abraham, initiated in Genesis 15, tied back to the promises of Genesis 12. E é por isso que eles escrevem: é melhor pensar em uma aliança e ver Gênesis 17 como uma confirmação da aliança de Deus com Abraão, iniciada em Gênesis 15, ligada às promessas de Gênesis 12. However, Genesis 17 is much more than a confirmation of the covenant in Genesis 15. Então, é por isso que Gênesis 17 é muito mais uma confirmação e deve ser vista de uma confirmação do que foi elaborado em Gênesis 15. The covenant in Genesis 15 is about the creation of Israel as a nation. A aliança de Gênesis 15 retrata o desenvolvimento de Israel como uma nação. God assures Abraham that his descendants will possess the land of Canaan. Deus dá segurança a Abraão que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. Importantly, this covenant portrays Abraham as the father of only one nation. Mais importante notar é que essa aliança retratada coloca Abraão como pai de apenas uma nação. In marked contrast, the covenant in chapter 17 speaks of Abraham being the father of many nations. Em contraste com o capítulo 17, que fala que Abraão será pai de muitas nações. This international emphasis is in keeping with the reference to all the families of the ground being blessed through Abraham. Essa referência internacional
endereça essa aliança como a bênção de Abraão, que se estenderá a todas as nações. Genesis 17 is not simply a covenant about the creation of Israel as a nation. Gênesis 17 não é apenas o retrato de uma aliança que fala da criação meramente de Israel como uma nação. It is about something much greater. É sobre algo muito maior. I would suggest that the covenant of chapter 15 is incorporated into another covenant that is focused on the nations. Eu sugiro que Gênesis 15 e sua aliança se torna então incorporada a uma aliança no Gênesis 17 que se expande para uma aliança muito maior, que se estende a todas as nações. Secondly, it's often assumed that the covenant in chapter 17 is primarily about ethnic Israel. Em segundo lugar, muitas vezes assume-se que a aliança no capítulo 17 é principalmente sobre o Israel étnico. This assumption rests on the mistaken belief that circumcision is about identifying Abraham's biological descendants. Esse mal-entendido provém da visão de que a circuncisão é, sobretudo, a identificação da descendência biológica de Abraão. Circumcision is the sign of the covenant. Circuncisão é um sinal de uma aliança. Yet in Genesis 17, God emphasizes that those circumcised will include every male among you who is 8 days old. Porém, a prescrição desta marca da aliança inclui todos os homens a partir de 8 dias de idade. It will include those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. Vai incluir, então, todos aqueles que forem nascidos escravos na casa ou comprados de qualquer estrangeiro, mesmo os que não forem da sua descendência ou linhagem. If circumcision is to identify Abraham's biological children, why circumcise all the foreign men who have become part of Abraham's household? Se então a circuncisão foi estabelecida para designar a descendência biológica de Abraão, por que então é prescrito que estrangeiros que não foram nascidos da descendência de Abraão sejam também circuncidados? What is the purpose of circumcision? Qual então é o propósito da circuncisão? An unusual contrast occurs in Genesis 17. E um contraste incomum aparece em Gênesis 17. God states that all the men in Abraham's household are to be circumcised. Deus comanda que todos aqueles nascidos na casa de Abraão devem ser circuncidados. Yet he also emphasizes that the covenant will only be established with Isaac. Mas mesmo assim, ele deixa muito claro que a aliança será somente estabelecida através de Isaac. In the light of this, Carl Denick makes an interesting suggestion. À luz disso, Carl Denick faz uma sugestão muito pertinente. He writes, he writes, circumcision is bound up with the recollection of God's promise to Abraham of a seed, and more particularly, his promise to bless the world through Abraham's seed.
Kardec então escreve: a circuncisão está entrelaçada à lembrança da promessa de Deus a Abraão de uma semente, e mais particularmente a sua promessa de abençoar o mundo através da semente de Abraão. Denick proposes that circumcision points to the importance of the patriline. A proposta de Denick, então, é que a circuncisão aponta para a importância da patrilinhagem. This connection is in keeping with the fact that this eternal covenant will be established with Isaac, who is yet to be born. Essa conexão traz luz à promessa de que haverá uma descendência a ser estabelecida, mesmo que Isaac ainda não fosse nascido. God emphasizes that the covenant will be established with Isaac and not Ishmael. Deus então faz a ênfase de que a aliança seria estabelecida a partir de Isaac e não Ismael. As we shall see, the eternal covenant made with Abraham passes to the members of the patriline. E, como podemos notar, a aliança eterna de Deus com Abraão é transmitida através da descendência da patrilinhagem. God says that Abraham will be the father of many nations. Deus então declara que Abraão será pai de muitas nações. What does God mean by this? Qual é a intenção de Deus ao dizer isso? In Genesis, Abraham is not the biological father of many nations. Em Gênesis, Abraão não é o pai biológico de muitas nações. Only a few nations are linked to him biologically. Porque somente algumas nações são linkadas biologicamente à sua descendência. It seems appropriate to believe that the covenant of Genesis 17 rests on a metaphorical understanding of Abraham's fatherhood. E parece extremamente razoável entender que a referência de Abraão a ser pai de muitas nações é uma referência metafórica acerca dessa paternidade. As Chris Wright notes, the noun av, father, is sometimes used of a variety of social roles that carried authority or exercised a protective or caring function. Como Chris Wright observa que o substantivo av, pai, às vezes é usado para designar uma variedade de papéis sociais que carregavam autoridade ou exerciam uma função de proteção ou cuidado. It can be used of a prophet, priest, king, or governor. Poderia ser usado para se referir a um profeta, a um sacerdote, um rei ou um governador. Scott Hahn observes that in international treaties, father is used to denote a suzerain, that is, someone who rules over others. Scott Hahn, outro teólogo, vai dizer que essa mesma expressão tem uma conotação abrangente no ambiente do Oriente Médio como suzerania, como uma posição elevada de liderança. A somewhat similar approach is proposed by Jason DeRoche. E também há uma visão muito interessante a partir de Jason DeRoche. He writes, Timothy? E é assim que ele escreve. Parece plausível, então, entender a paternidade de Abraão sobre as nações, principalmente como uma designação real, pela qual ele e sua esposa Sara, a princesa, como retratado em Gênesis 17:15, são considerados os fundadores de uma nova dinastia que culminará em um descendente da realeza específico que governará os israelitas, tanto os nativos quanto os residentes estrangeiros,
e os das nações vassalas. The idea that Abraham's fatherhood of the nations implies kingship finds support in the rest of Genesis. A ideia de que a paternidade de Abraão sobre as nações é conectada diretamente a reinado encontra suporte pleno no restante de Gênesis. On the one hand, Abraham is portrayed as having royal status. Em um lado, Abraão é retratado como tendo um status real. Genesis associates Abraham with various kings. E Gênesis associa Abraão com vários reis. Abimelech, the king of Gerar, makes a friendship treaty with Abraham. Abimeleque, rei de Gerar, faz uma amizade, estabelece uma amizade com Abraão. When Abraham approaches the people of Hebron to buy a cave to bury Sarah, they call him a prince of God. Quando Abraão se aproxima do povo de Hebron para comprar uma caverna para enterrar Sara, eles o chamam de príncipe de Deus. After the time of Abraham, there are statements that associate the Patrilinhagem with kingship. E até depois da época de Abraão, você vai encontrar declarações que associam a patrilinhagem à realeza. Isaac's blessing of Jacob contains the remarkable expectation that he will rule over nations. E há uma notável expectativa com relação à bênção de Isaac a Jacó sobre o seu governo às nações. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers and may the sons of your mother bow down to you. Gênesis 27, 29. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Towards the end of the Toledot section about Isaac's descendants, God promises Jacob that kings will descend from him. Na proximidade do fim da sessão de Toledo, Jacó faz uma promessa e endereça uma expectativa muito pontual de que haveria descendência real a partir de Isaac. In Genesis 35, verse 11, we read, de Isaac para Jacó. Deus promete a Jacó que reis descenderão dele, e em Gênesis 35, 11 nós lemos: Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. In the light of these expectations, Joseph's royal dreams reveal that others will bow before him. À luz deste contexto, os próprios sonhos de realeza de José revelam que outros iriam curvar-se diante dele. Despite being sold into slavery in Egypt, Joseph becomes second to Pharaoh. E apesar de ter sido vendido em escravidão para o Egito, José ascende à posição de servo diante do faraó. Interestingly, he tells his brothers that God made me father to Pharaoh, lord of his entire household and ruler of all Egypt. E interessantemente, José depois declara aos seus irmãos que Deus o fez pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governante de todo o Egito. This royal status appears to be supported in the blessing that Jacob pronounces on Joseph in Genesis 49.
E esse status de realeza ganha interessante destaque nas promessas que foram entregues pelo próprio Jacó a José e sua descendência. Jacob describes Joseph as the prince among his brothers in verse 26. E Jacó destaca José como um príncipe entre os seus próprios irmãos. I've suggested that Genesis 17 anticipates a future king that is linked to the patriline. E a minha sugestão é de que Gênesis 17 antecipa uma futura monarquia ligada à patrilinhagem. We should also note that this patriline becomes a source of blessing to others. E precisamos destacar que essa patrilinhagem se torna, então, uma fonte de bênção para todos. Unfortunately, it's often assumed that the promise of divine blessing will be fulfilled through the nation of Israel. Infelizmente, existe a pontuação de que essa promessa terá o seu cumprimento a partir da nação de Israel. Genesis does not provide any evidence that blessing will come through all of Jacob's sons. E Gênesis não entrega nenhum suporte para entender que essa bênção será entregue a partir de todos os filhos de Jacó. On the contrary, in Genesis, divine blessing is only mediated through the members of the patriline. E em contraste, nós vemos que essa aliança tem somente a sua concretização de mediação a partir da patrilinhagem. We see this in Genesis 22. Como visto em Gênesis 22. After God tests Abraham's obedience, God swears an oath to Abraham. Porque depois de Deus testar a obediência de Abraão, Deus entrega um juramento a ele. It concludes by saying, "And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice." E essa conclusão deste juramento entregue a Abraão é retratada em Gênesis 22, 17 e 18, onde Deus diz: sua descendência tomará posse das nações dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. In some English translations, the impression is given that the blessing of the nations will come through Abraham's descendants, plural. E existe um insinuar de algumas traduções do inglês de que essas bênçãos proveriam a partir da descendência plural de Abraão. This is usually taken to mean the nation of Israel. O que culmina no entendimento de que isso significa que essa é a nação de Israel. But we should not forget that Abraham's biological descendants also include the Edomites and others. Mas não podemos nos esquecer que quando se trata da própria descendência biológica de Abraão, nós temos que incluir os edomitas, além de outros. Other English translations of Genesis 22, verses 17 and 18 more accurately note that the offspring is singular. Mas há algumas traduções que destacam precisamente que em Gênesis 22, 17 a 18, essa descendência encontra singularidade. The blessing of the nations comes through one person. Indicando que a bênção das nações vem através de uma pessoa. This understanding is reflected in the rest of Genesis, for God's blessing always comes
only through the members of the patriline. E essa visão encontra suporte genuíno no restante de Gênesis, quando notamos que as bênçãos e as promessas de Deus encontram seu cumprimento somente nos membros da patrilinhagem. When Jacob is forced to flee to Padam Aram, he arrives with nothing. Quando Jacó é conduzido a deixar Padã Arã, ele sai possuindo nada. However, God blesses him and his uncle Laban. No entanto, Deus o abençoa, assim como ao seu tio Labão. Later, Laban says to him, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. E depois o seu próprio tio declara, me foi revelado que o Senhor me abençoou por sua causa. Jacob is the source of blessing. Jacó, então, é a fonte de bênção. Later, Genesis 39, verse 5, records how Joseph brings divine blessing to Potiphar's household. Mais adiante, Gênesis 39:5 destaca como José é uma fonte de bênção divina à casa de Potifar. Timothy, read this, please. Gênesis 39:5. Desde o momento em que o encarregou de sua casa e de tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha, tanto na casa quanto no campo. As the story of Joseph's life develops, he becomes a source of blessing for the nations during the 7 years of famine. E no mover da história e do enredo de José, fica claro que ele é uma fonte de bênção, sobretudo quando há 7 anos de fome, e ele se torna uma bênção para todas as nações. Throughout the patriarchal narratives, God's blessing comes through the members of the patriline. E durante o desenvolver deste processo de bênção, vemos isso sendo direcionado inteiramente à descendência da patrilinhagem. This development finds its roots in the eternal covenant of circumcision and God's fatherhood of the nations. Achando, então, suporte na aliança da circuncisão e da própria paternidade de Deus sobre todas as nações. Genesis associates the patriline with both royalty and blessing. Gênesis associa, então, a patrilinhagem tanto à realeza quanto a bênçãos. Importantly, both are linked to the nations. E, muito mais importante, ambos estão extremamente conectados às nações. As we read through Genesis, we're led to expect the future king who will mediate God's blessing to the nations. E na leitura continuada de Gênesis, somos conduzidos a esperar um futuro rei, que daria continuidade e conclusão a esse plano e propósito. He will do this by exercising authority over them. E ele vai cumprir este papel exercendo autoridade sobre todos. Importantly, the future king replaces the serpent as the ruler of this world. Mais importante ainda é que esse futuro rei substituirá a serpente como governante deste mundo. Those who submit to the promised king will no longer be servants or slaves of the devil. Todos aqueles que se submeterem a este futuro rei não mais serão escravos e subjugados por esta serpente.
In this way, the promised king will subdue the serpent and establish God's kingdom on the earth. Então, desta forma, haverá uma substituição deste governo da serpente, e por isso o reino de Deus será estabelecido na terra. Genesis begins with God's announcement that an offspring of the woman will defeat the serpent. Gênesis começa declarando que a descendência da mulher derrotará a serpente. This is later incorporated into the Abrahamic covenant, which is linked to the Patrilinhagem. O que depois vemos sendo conectado à promessa e aliança dada a Abraão, que se conecta imediatamente à patrilinhagem. Ultimately, this leads to Jesus Christ. Que finalmente levará a Jesus Cristo. Before leaving Genesis, we need to ask, why does Genesis end by associating the patriline with both Joseph and Judah? E antes de terminar Gênesis e seguir adiante, nós precisamos nos perguntar o porquê que Gênesis termina associando a patrilinhagem tanto a José quanto a Judá. What is the significance of this? Qual o significado disso? When we study Genesis, it's clear that the blessings pronounced by Jacob in chapters 48 and 49 give preeminence to Joseph. Quando estudamos Gênesis, vemos claramente que as promessas dadas a partir de Jacó em Gênesis 48 e 49 dão proeminência a José. This confirms his firstborn status and establishes Ephraim as the one through whom the patriline will continue. Isso estabelece a sua primogenitura, o seu direito e a continuidade deste direito a partir de Efraim. As a consequence of this, the tribe of Ephraim plays an important part in the ongoing story. Como consequência disso, a tribo de Efraim estabelece um papel fundamental no desenrolar desta narrativa. Set alongside this, we should also note that Jacob's blessing of Judah in chapter 49 associates royalty with one of his descendants. Ao lado disso, vemos um destaque onde Jacó entrega a bênção sobre Judá, no capítulo 49, associando a realeza a um de seus descendentes. The references to the scepter and the ruler's staff in 49 verse 10 convey kingly connotations. As referências ao cetro e ao bastão de governo em 49, versículo 10, transmitem conotações de realeza. Jacob also remarks to Judah that your father's sons will bow down to you. E Jacó traz clara observação que os filhos e a sua descendência se prostrará diante dele. Also, with reference to a future descendant of Judah, Jacob says that the obedience of the nations shall be his. E com referência ao próprio futuro da descendência de Judá, Jacó declara: a obediência das nações será a ele. When we move beyond Genesis, we discover that the descendants of both Ephraim and Judah are frequently presented as positive examples of leadership.
E quando vamos além de Gênesis, notamos claramente que os descendentes de Efraim e de Judá são frequentemente apresentados como exemplos positivos de liderança. They stand apart from their fellow Israelites. Eles se destacam em comparação com os outros israelitas. For example, of the 12 spies who report back on their inspection of Canaan, only Caleb, a Judahite, and Joshua, an Ephraimite, speak well about taking possession of the land. Por exemplo, dentre os 12 espiões que relatam a inspeção em Canaã, apenas Caleb, que é um judaíta, e Josué, que é um efraimita, falam com otimismo acerca de tomar posse da terra. After the death of Moses, Joshua, an Ephraimite, is appointed leader of the Israelites. E depois da morte do próprio Moisés, Josué, o efraimita, é apontado como o líder a ser o substituto. He demonstrates exceptional ability, enabling the Israelites to overcome their opponents as they enter the land of Canaan. E ele é posto numa posição de liderança a partir da sua própria instrumentalidade, capacidade, na medida em que eles avançam para tomar domínio sobre a terra prometida. It is an Ephraimite who leads the people into the promised land. É um efraimita que lida o povo na terra prometida. The books of Joshua, Judges, and Samuel, however, provide an interesting picture of how tribal leadership shifts gradually from Ephraim to Judah. Agora, os livros de Josué, Juízes e Samuel fornecem para a gente um quadro muito interessante de como a liderança das tribos muda gradualmente de Efraim para Judá. Joshua's role as Moses' successor underlines the importance of the tribe of Ephraim. E a posição de equidade, de destaque de Josué com relação a Moisés, traz uma clara certeza do valor progressivo da tribo de Efraim. When it comes to the division of the land of Canaan, attention is focused first on Judah and then on Ephraim. E na tensão que se desenrola com relação à divisão da conquista da terra prometida, a ênfase é colocada primeiro na tribo de Judá e depois de Efraim. Interestingly, other tribes have not taken any land. De forma muito interessante, outras tribos acabaram não tomando posse de nenhuma terra. At the start of the book of Judges, Judah is clearly presented as taking the lead. E com relação ao livro de Juízes, Judá encontra uma clara posição de liderança neste avanço nacional. The Ephraimites are less enthusiastic about defeating Canaanite opposition. Ao contrário, os efraimitas apresentam um desinteresse maior com relação a esse embate de conquista da terra. Viewed side by side, the books of Joshua and Judges provide contrasting portraits of the leadership displayed by first Joshua and then his descendants. Colocando em justa posição o livro de Josué e Juízes, vemos um contraste muito claro acerca da liderança iniciada em Josué e a continuidade que é trazida a partir de Juízes. Um contraste claro.
Joshua is like Moses. Josué é como Moisés. However, the description of Ephraimite leadership in Judges is far from positive. Entretanto, a descrição da liderança efraimita em Juízes está longe de ser retratada como positiva. The most obvious example of this comes in Judges chapter 12. Um exemplo muito claro disso aparece em Juízes capítulo 12. The Ephraimites challenge Jephthah, a Gileadite, for having gone to war without them. Os efraimitas desafiam os gileaditas para irem para a guerra com eles. As Jephthah's rebuke reveals, the Ephraimites had refused to come to the aid of the Gileadites. E como vemos a repreensão de Jefté, temos então uma clara demonstração da iniquidade dos efraimitas ao se indisporem a seguir adiante. Although they wanted to be seen as the leading tribe, the Ephraimites were not willing to take the lead. Porque apesar de quererem ser vistos como uma liderança e um povo líder dentre os outros povos, eles estavam extremamente indispostos a assumir devidamente essa posição de liderança. In the tribal conflict that followed, 42,000 Ephraimites were slaughtered. E na continuidade deste conflito, vemos que 42.000 efraimitas são assassinados. This indicates that the tribe was not following in the footsteps of Joshua. Isso claramente indica que essa tribo não estava seguindo dentro dos caminhos de exemplo de Josué. The book of Judges presents the moral and spiritual decline of all the tribes of Israel. O livro de Juízes apresenta, então, o declínio moral e espiritual de todas as tribos de Israel. A contributing factor to this is the Ephraimites' failure to provide suitable leadership. Uma declaração adicional a isso é quando existe o fracasso dos efraimitas em proverem uma liderança justa para o povo. God raises up a series of judges to deliver the Israelites from their enemies. E é por isso que o próprio Deus levanta uma série de juízes para tomar a liderança do povo de Israel. But the judges themselves increasingly reflect the failings of the people at large. Mas os juízes em si mesmos eram um retrato muito claro da própria condição miserável e moral do povo. For example, the Israelites go after foreign gods, and Samson runs after foreign women. Por exemplo, assim como Israel procurou deuses estranhos, Sansão vai atrás de mulheres estranhas. Against this background, the final chapters of Judges underline the social chaos within Israel. E o papel de fundo nos capítulos finais de Juízes enfatizam com clareza o caos social em Israel. These chapters bring together characters from the tribes of Judah and Ephraim. Trazendo clareza e características sobre essas tribos de Judá e Efraimitas. However, the members of the tribe of Ephraim are portrayed in a less favorable light. Entretanto,
comparando os dois, os membros da tribo de Efraim são gradualmente apresentados como sendo cada vez mais desfavorecidos. For example, Micah, an Ephraimite, disregards the covenant obligations recorded in the Ten Commandments. Por exemplo, Miqueias, um efraimita, é retratado em claro desrespeito às obrigações da aliança fundamentada nos 10 mandamentos. He steals from his mother and sets up a shrine with idols. Ele rouba da sua própria mãe e converte todo esse primeiro erro em uma idolatria. Interestingly, these final chapters of Judges have the refrain, "In those days there was no king." Interessantemente, esses capítulos finais apresentam uma tônica de que nesse tempo não existia nenhum rei. From what is said, Ephraim is unlikely to provide a suitable king. E de tudo que vimos apresentado, Efraim é considerado improvável por apresentar este rei de forma adequada. The overall picture in Joshua and Judges is of Ephraimite leadership declining after the death of Joshua. E a visão geral, quando temos de um lado Josué e Juízes, deixam claro que os efraimitas decaíram e descaminharam do exemplo e do modelo de Josué. This continues through into the book of Samuel. E que ganha continuidade narrativa no próprio livro de Samuel. It begins by noting how the priesthood at Shiloh, in the tribal region of Ephraim, has become corrupt. Que começa o livro destacando que o sacerdócio de Siló, na região tribal de Efraim, também se tornou corrupto. The situation is so bad that Yahweh himself permits the Philistines to capture the Ark of the Covenant. E a situação se torna tão horrível que o próprio Yahvé permite que os filisteus roubem a arca do povo. Against the background of Yahweh abandoning the tribe of Ephraim, a monarchy is established in Israel. E no pano de fundo, onde temos a tribo de Efraim sendo abandonada por Yahvé, podemos enxergar uma monarquia sendo estabelecida em Israel. Saul, a Benjaminite, is the first to be anointed king. Saul, um benjamita, é o primeiro a ser ungido rei. However, Saul falls from grace and is replaced by David, the youngest of Jesse's sons. No entanto, este Saul cai em desgraça e acaba sendo substituído por Davi, o mais novo filho de Jessé. When David eventually transports the Ark of the Covenant to Jerusalem, kingship is firmly associated with the tribe of Judah. E eventualmente, quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, reinado é imediatamente conectado e realeza é reconhecida em sua autoridade. This general picture is captured in poetic language by the author of Psalm 78. E esse quadro geral é capturado numa linguagem poética pelo autor do Salmo 78. Please read all of this. Versículo 60. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló
a tenda da sua morada aqui na terra. E passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. The psalm goes on to say, E o Salmo continua dizendo, além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E eles os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. two major contrasts are drawn in the final section of the psalm. Dois grandes contrastes são destacados nessa parte final do Salmo. Firstly, God rejects the tribe of Ephraim and chooses David. Primeiro lugar, Deus rejeita a tribo de Efraim e escolhe Davi. Secondly, God abandons Shiloh as his dwelling place in favor of Mount Zion. Em segundo, Deus abandona Siló como sua morada em favor do monte Sião. The leadership of the nation is now transferred from the tribe of Ephraim to David, a Judahite. A liderança encontra uma transferência que culmina em Davi. Confirmation of this comes through the successful relocation of the Ark of the Covenant to Jerusalem. E uma clara confirmação deste movimento é o realocar da arca para Jerusalém de forma sucedida. The Ark of the Covenant is the footstool of God's throne. A arca da aliança é o estrado do trono de Deus. God's throne and David's throne are both found in Jerusalem. Nos fazendo notar claramente que o trono de Deus e a arca de Deus, o trono de Deus e o trono de Davi são encontrados simultaneamente em Jerusalém. From our survey of Genesis, two features stand out. Para uma pesquisa e um entendimento deste panorama, duas coisas se destacam. Firstly, Genesis was composed to highlight a unique patriline that is associated with the woman's offspring in Genesis 3:15. Nesse panorama, dentro de Gênesis, a primeira coisa que se destaca é que Gênesis foi elaborado para nortear e trazer luz a uma patrilinhagem única, associada à descendência da mulher em Gênesis 3:15. This line of male descendants plays an important role in the outworking of God's redemptive plan. Essa linhagem de machos e homens conduz pertinentemente o plano e o propósito redentivo de Deus sobre a história. Secondly, while Genesis introduces readers to the importance of this patriline, the narrative anticipates further developments in the future. E em segundo lugar, na medida que vemos essa patrilinhagem entregando um movimento de concretização, existe uma expectativa de uma realização futura e maior. Genesis looks forward to what a future member of the patriline will accomplish. Gênesis, então, antecipa e aponta para o desenvolvimento de eventos futuros. Many scholars claim that the blessing
of the nations will come through the nation of Israel. Muitos teólogos vão declarar que a bênção sobre todas as nações virá imediatamente e unicamente da nação de Israel. However, I have argued that it's tied to the members of the Patrilinhagem. Porém, o meu argumento é que essa bênção sobre as nações está unicamente ligada aos membros da Patrilinhagem. This expectation of blessing through a future king forms the basis of the messianic hope of the book of Genesis. Fazendo com que essa expectativa de bênção através de um futuro rei ofereça uma base fundamental de esperança messiânica no livro de Gênesis. This expectation lies at the very heart of a holistic reading of Genesis. E essa expectativa é sustentada por uma leitura integral do livro de Gênesis. Hope for a future Messiah is not a minor or peripheral motif in Genesis. A esperança por um Messias não é uma visão, ou uma interpretação, ou um tema periférico ou adjacente. Na verdade, é um tema central no livro de Gênesis. Our reading of Genesis finds confirmation in the New Testament. E essa nossa abordagem de Gênesis ganha sustentação no próprio Novo Testamento. Let me briefly give two examples. Deixe-me brevemente destacar dois exemplos. Firstly, Peter's speech in Acts 2 concludes with a clear reference to the patriarchal promises being fulfilled in Jesus Christ. Primeiro, o discurso de Pedro em Atos 2 termina em clara referência às promessas patriarcais, achando um cumprimento pleno em Jesus Cristo. Please read. Isso é visto em Atos, do versículo 25 ao 26. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Secondly, Paul's discussion in Galatians 3 highlights how the promises were given to Abraham and to his singular offspring, whom Paul identifies as Jesus Christ. E em segundo lugar, a discussão de Paulo em Gálatas 3 deixa muito claro como as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência singular encontram uma identificação feita pelo próprio Paulo a Jesus Cristo. Underlying these New Testament passages is the assumption that God's blessing of the nations comes through Jesus Christ. Destacar essas passagens do Novo Testamento trazem uma concretização da visão de que a bênção de todas as nações diretamente vem de Jesus Cristo. He is the one who fulfills the promises revealed in the book of Genesis. É Ele em quem todas as promessas reveladas no livro de Gênesis ganham cumprimento. We began our study of Genesis by observing how Adam and Eve betray God by obeying the serpent. Nós começamos nosso estudo de Gênesis observando como Adão e Eva traíram a Deus ao obedecerem à serpente. Through this act of treachery, they forfeit their status as God's vicegerents.
A partir deste ato de traição, eles abrem mão da sua posição de corrigência diante de Deus. The serpent becomes the ruler of this world. A serpente, então, torna-se o governante deste mundo. God's redemptive plan will require a new vicegerent, a truly human king. E no plano redentivo de Deus, existe a exigência de um novo vice-regente, um rei verdadeiramente humano. He will regain control of the earth and bring the nations under his authority. Ele vai recuperar o controle da terra e colocará as nações sob a sua autoridade. The whole of Genesis points forward to this. O todo de Gênesis aponta-nos diretamente a essa verdade. And importantly, what God promises comes to fulfillment in Jesus Christ. E mais importante ainda, o que Deus prometeu encontrou claro cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Thank you. Muito obrigado. Ok, agora nós vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, professor Desmond Alexander. Thank you for your class, for your contribution with us today. Now we will go to the session of some questions and we will expect your answers. Okay, please. Thank you. Ok, primeira pergunta. Qual a orientação prática você pode dar para ajudar pastores e professores da Bíblia a sabiamente discernir temas repetidos nas Escrituras, sem cair em especulação indevida ou imaginadas alusões a textos? Ok. What guidance? Okay. Textos anteriores. Ok. O Bruno me alertou a textos anteriores. Faltou essa parte. What guidance will you give, practical guidance for helping pastors and teachers of the Bible to wisely discern themes repeatedly in the scriptures, to discern and find that repetitions in the Bible without falling into speculations and imaginative allusions in the previous text? Yeah. This is a very difficult question to answer. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. It would take a long time to perhaps address all that needs to be said. E que tomaria bastante tempo simplesmente para pontuar tudo que precisa ser dito por essa pergunta. Perhaps the most important thing is to read the text carefully. Porém, o que se deve ser tomado como imediato é a atitude de ler cuidadosamente o texto. It's important to understand each text in its immediate context. Dando a importância de entender cada texto e conectá-lo ao seu imediato contexto. I illustrate it in Genesis 6, how the reference to sons of God can sometimes be understood as meaning angels. Eu fiz a ilustração anteriormente de Gênesis 6, onde os filhos de Deus são comumente relacionados a anjos. This is because in the book of Job, sons of God refers to heavenly beings.
Isso porque no livro de Jó, filhos de Deus são referidos a seres angelicais. But a careful reading of Genesis 6 does not support the sons of God being angels. Mas uma leitura cuidadosa de Gênesis 6 não dá nenhum suporte para ler esses filhos de Deus como anjos. So reading the text in context and not importing ideas from elsewhere is important. Então, o mais importante a se fazer é ler o texto a partir do seu contexto, tomando o cuidado de não importar ideias que são tiradas de outros ambientes e partes que não são necessariamente correlatas a esse contexto. I think that's probably as much as I can say now. Creio que esse é o quanto eu posso dizer agora. Próxima pergunta do nosso aluno André Oliveira. Podemos considerar o livro de Ruth como um apontamento dessa transição? Inicia a história com Elimeleque, Efrateu, e termina com Davi, em clara referência a Pérez, o filho de Judá, que Judá teve com Tamar. Okay. We can consider the book of Ruth as an appointment of the same transition de liderança de tribo, né? The transition of the leadership of the tribal, because the story begins with Elimelech, Ephraimite, and ends with David, with a clear reference to Perez, son of Judah, that he has with Tamar. We can see that as strong connection with this transition that we have seen in your class. I think the book of Ruth sits well beside the final chapters of Judges. Primeiramente, eu creio que o livro de Ruth se coloca de uma forma muito interessante quando colocada ao lado dos capítulos finais de Juízes. In Judges, there are several references to Bethlehem in Ephrathah. No livro de Juízes, há várias referências que indicam Jerusalém e Efratá. If Judges illustrates the failure of Ephraim, Ruth illustrates how Judah, how Boaz is a righteous man. Sim, então nós temos Juízes sendo posto como apontando o fracasso de Efraim. Nós então temos o livro de Ruth colocando o sucesso de Boaz. So Ruth presents a very different picture and points forward to David being king. Então, isso me faz considerar que Ruth faz um claro apontamento para este movimento, entregando contraste com Juízes e fazendo um apontamento direto para Davi. Interestingly, at the end of Ruth, Naomi speaks of the baby being a redeemer. De forma muito interessante, na medida em que avança ao fim do livro de Ruth, Noemi é posta como dizendo que esse bebê será um redentor. The theme of a royal redeemer comes out at the end of Ruth.
E, de fato, esse tema de um redentor da realeza entra dentro do enredo de Ruth. Hope that does. Eu espero que essa resposta ajude. Mais uma questão? E do Jeremiah. Quando se fala em cumprimento da aliança de Deus com seu povo, posso considerar a terminologia do pacto de forma legislativa ou jurídica, ou isso seria forçar o texto? When we speak as the fulfillment of the covenant of God with his people, with his I can consider the terminology of the covenant as a legislative or a loyalty, or that will be forced text. We can see a terminology of this covenant as legislation, or that would be like a rupture of the text in this context. In the Old Testament, there are different types of covenant. No Antigo Testamento há diferentes tipos de aliança. The covenant that God makes with Abraham in Genesis 17 guarantees or gives assurance that something will happen. Quando vemos a aliança que Deus estabelece com Abraão em Gênesis 17, nós vemos claramente a garantia do que Deus faria. And this covenant is fulfilled in Jesus Christ. Essa aliança é completa em Jesus Cristo. The covenant at Mount Sinai is a friendship treaty. Já a aliança do Monte Sinai é como um tratado de amizade. This covenant will be replaced by a new covenant that Jesus Christ initiates. E essa aliança vai ser substituída pela nova aliança iniciada em Jesus Cristo. The two covenants, Genesis 17 is very different from the covenant in Exodus, the Sinai covenant. E podemos ver claramente que essas duas alianças de Abraão e a de Moisés são extremamente diferentes. I hope that helps clarify the question. E eu espero que isso possa trazer clareza ao texto. A pergunta que foi feita. I may not have correctly understood the question. E talvez pode ser que eu não tenha entendido claramente a pergunta. Em termos gerais, o livro de Gênesis traz consigo a realidade do juízo e de seus efeitos. No entanto, a misericórdia de Deus é presente também em todo o livro. É correto entender que, a despeito da tragédia humana, Gênesis tem em seu enredo a intenção de enfatizar a misericórdia de Deus, mesmo em suas ações de juízo? Ok. That's a big question. In general terms, the book of Genesis brings the reality of the judgment and of God and the effects of that. But we can see by side the mercy of God being present in all of the book. It is correct so to understand the tragedy of the humanity in Genesis, that having the plot line to making clear the mercy of God
even in his judgment and punishment acts as the plot line. Yeah. In Genesis chapters 3 to 11, we see God's judgment coming in different ways. Ok, de Gênesis 3 a 11, nós vemos o julgamento e a punição de Deus apresentando-se de diversas maneiras. The picture is largely negative. Ok, a imagem é, em geral, sendo declarada e sendo vista como negativa dessas atuações de Deus. Against the darker side of chapters 3 to 11, light begins to shine more brightly with the call of Abraham. E em contraposição a esse bloco de 3 a 11 de muita escuridão, nós vemos uma luz resplandecendo a partir dos capítulos 12. Okay. However, there has always been a glimmer of hope from Genesis 3:15 onward. No entanto, é preciso notar que sempre houve esse brilho de esperança a partir de Gênesis 3:15. We see this with Noah and his being saved from the flood. Quando vemos isso em Noé, na sua livramento do dilúvio. So in Genesis, judgment and salvation are intertwined. Então, de fato, em Gênesis, julgamento e salvação estão extremamente entrelaçados. But Genesis points us forward to the ultimate source of salvation. Porém, é claro, Gênesis nos apontam para frente, onde teremos a verdadeira fonte dessa salvação. Okay, I hope this helps. Ok, eu espero que isso contribua. Ok, então é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas perguntas. Thank you, Desi. It's a pleasure to have you here. Ok, meus irmãos, nós somos gratos a Deus por esse belíssimo tempo. Ok, meus irmãos, nós somos gratos ao Senhor por esse belíssimo tempo que tivemos juntos, caminhando aqui com o professor Desmond Alexander. E lembramos que nosso próximo encontro, penúltimo encontro desta MasterClass em Estudo em Teologia Bíblica, será na próxima quarta-feira, dia 10, penúltima aula em que nós teremos mais um momento juntos aqui, lembrando sempre os irmãos que essa Masterclass ela é aberta a todos que desejam participar conosco, mas direcionada especificamente aos nossos alunos do programa de pós-graduação em Exposição Bíblica e Teologia Bíblica aqui do Ministério Pregue a Palavra. Tá bom? Nos encontramos então na próxima quarta-feira, dia 10, às 10 horas da manhã, para a penúltima aula. E a Deus todo louvor e toda glória por esse tempo tão precioso que tivemos aqui. Forte abraço em Cristo, Deus abençoe os irmãos.